Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Nosso tema da aula hoje é Relações Humanas no Trabalho e Relações Sociais. Então, primeiro nós começaremos falando desse tópico de relações humanas no trabalho. O que seria essas relações humanas no trabalho? Relações humanas no trabalho, qual é a sua importância? As relações humanas no trabalho ocorrem de maneira ininterrupta, a partir da interação entre duas ou mais pessoas. Essa habilidade é um essencial para obter um clima organizacional produtivo e harmonioso, porque gera empatia, colaboração e o alinhamento dos objetivos. As relações humanas no trabalho são essenciais para o estabelecimento de um clima organizacional produtivo e harmonioso, mas que isso não seja o único motivo para a promoção e a contínua manutenção das boas relações humanas no trabalho. Afinal, o seu desequilíbrio pode gerar uma série de problemas. Entre os principais, podemos citar a desmotivação, o estresse e o acúmulo de conflitos internos. Sintomas características de uma empresa desagregadora e com baixo índice de desenvolvimento. Ou seja, é muito importante, essas relações humanas no trabalho, que é o relacionamento entre duas ou mais pessoas. E essa habilidade é muito importante para um bom clima organizacional, ou seja, para a produção da empresa, A produtividade da empresa e também o lucro da empresa. O que são essas relações humanas no trabalho? Nós falamos da importância. Basicamente, uma relação humana é aquela em que ocorre a interação entre duas ou mais pessoas. Quando eficiente, essa habilidade é trabalhada de maneira ininterrupta. Ocorre, por exemplo, quando um líder delega atividades para sua equipe, uma reunião é convocada, um feedback é fornecido, ideias são sugeridas, divergências estabelecem a riqueza de um debate. Ou seja, a todo momento, as relações humanas no trabalho interpelam o caminho dos colaboradores, ou seja, colaboradores ou funcionários de uma empresa, As relações humanas no trabalho. Qual é a importância dela, Que nós começamos lá falando, dando início lá, e agora vamos falar mais sobre essa importância, das relações humanas. Anteriormente, destacamos que a falta de sintonia no convívio entre os colaboradores pode lenta e gradualmente evoluir para um estado crônico de estresse, desmotivação, desagregação e improdutividade. Por sua vez, exemplos de boas relações humanas no trabalho são, de fato, soluções para minimizar as situações acima. Veja só, alguns deles que contribuem para um clima organizacional da empresa. Respeito aos colegas e superiores, fofocas são irradiadas do dia a dia, paciência para saber ouvir, colaboração com os colegas, ideias e sugestões sem atacar os companheiros de trabalho, respeito e acolhimento de uma cultura de respeito às diferenças. Ou seja, Então, tudo isso que a gente tem que ter para ter uma boa relação no trabalho, Uma boa relação humana, um clima organizacional, Respeitar os colegas, respeitar a opinião das pessoas, não você vai dar alguma ideia ou sugestão, não vai atacar seus companheiros dizendo que a sua ideia é melhor que a dele, que é a sua que vai ser aprovada e a dele não. Então, a gente não pode também atacar os companheiros dessa forma. Colaborar com os colegas também é muito importante.
Porque não é porque eu terminei, por exemplo, meu trabalho, no caso daquele dia, eu não vou ajudar a colaborar com meus colegas. Principalmente vocês, como jovem aprendiz, é bem importante, né? Vocês estar colaborando com os colegas, ou falar assim, mas eu vou fazer e meu amigo não fez, né? Eu vou ajudar, ele é lento, então cada um tem o seu tempo, né? Então, se ele é mais lento, pode ter essa colaboração da parte dos colegas. Paciência em saber ouvir, ou seja, saber ouvir as críticas construtivas, saber ouvir os amigos. Muitas vezes a gente também precisa conversar, os amigos também têm paciência para ouvir a gente, então tem que ser vice-versa, né? Então tem que ser das duas formas. Isso significa que a importância das relações humanas no trabalho está intimamente associada à construção de um ambiente positivo, de condições favoráveis para o exercício da profissão. E não pense que o conceito é recente. Em 1930, um estudo foi conduzido na fábrica de Hawthorne, Yorks, nos Estados Unidos, e apontou que pequenas mudanças na rotina já afetam a produtividade das equipes. Além disso, descobriu-se que as relações humanas têm elevado impacto nessa oscilação de produção. Não à toa, essa é toda a base estrutural da gestão de recursos humanos, né? Então, para vocês verem que não é só hoje que tem essas relações humanas no trabalho. Ou seja, essa produtividade é muito importante, essa relação é muito importante para a produtividade e os lucros da empresa. Então, já vem desde 1930, né? Então, foi comprovado que afeta e muito a produtividade da equipe se não tiver essa boa relação humana no trabalho, né? Então, isso é muito importante. Quais os riscos que impedem o desenvolvimento das relações humanas no trabalho? As consequências das más relações humanas no trabalho já foram identificadas até aqui. O que muitos profissionais de RH, ou seja, recursos humanos, devem estar pensando. Então, e o que motiva esse tipo de problema na empresa? Abaixo, alguma das questões associadas a esse problema serão observadas. Como, né? Então, nós vamos falar agora sobre essas consequências desses maus relacionamentos ou maus relações humanas no trabalho, né? Pelos colaboradores, ou seja, pelos funcionários da empresa.